por falar em segurança pública, a Jovem Pan continua atenta e o Linha de Frente apoiando todas as ações, seja do Ministério Público, seja da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, de combate ao crime organizado. É o momento do enfrentamento às organizações criminosas, um enfrentamento corajoso. Tive a oportunidade no programa Direto ao Ponto, quero aqui pedir que está aí nas nossas redes para você acompanhar. O governador Tarcísio fez uma abordagem muito direta e corajosa e decidida no combate ao crime organizado. Quero parabenizar também o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Procurador-Geral Paulo Sérgio Oliveira Costa, o promotor Lincoln Gaquia, Luiz Henrique Dalpozo, os demais promotores que integram o GAECO, estão fazendo um belo trabalho. E agora, mais uma boa notícia. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Concierge para desarticular a atuação do PCC em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro por meio de bancos digitais irregulares. Está em todos os lugares. De acordo com as investigações, o crime organizado movimentou cerca de 7 bilhões e 500 mil reais só neste esquema particular. No total, movimenta mais de 350 bilhões de reais. Além disso, 2 advogados, 4 contadores e 194 empresas estariam envolvidas nesses crimes. A Justiça determinou a suspensão das atividades da inscrição junto à OAB. Boa medida, está no artigo 319 do Código de Processo Penal. E do registro de contabilidade dos advogados e contadores. E ainda o bloqueio de 850 milhões de reais. Estão sendo cumpridos nesse momento 10 mandados de prisão preventiva, 7 mandados de prisão temporária, 60 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. De acordo com o delegado Rodrigo Sanfurgo, essa é uma das importantes e pesadas ofensivas da Polícia Federal no embate contra a organização criminosa Primeiro Comando da capital. A Jovem Pan apoia, parabeniza e acompanha em todos os momentos o desenrolar desta ação. Parabéns agora, nesse momento, a esta operação da Polícia Federal. Meu querido João Belucci, até 1993, o PCC se compunha de 8 detentos que participavam de um time de futebol no presídio de Taubaté. Passados 31 anos, se tornou a maior organização criminosa da América Latina. Seja no serviço público, seja através de emendas parlamentares, tentando eleger vereadores, tentando eleger prefeitos, manipulando todo tipo de operação, lavando dinheiro em estabelecimentos. E agora, até em bancos digitais eles estão lavando dinheiro. Ou seja, esse é o momento decisivo para deter esse câncer em plena metástase chamado crime organizado. Pois é, Capês, você vê o esforço do Estado de São Paulo, do Ministério Público, da Polícia Civil, como você colocou, que vem atuando bravamente, merece todos os nossos elogios contra o Primeiro Comando da capital. A gente lamenta que ele chegou nesse tamanho, ele tem essa estrutura de hierarquia que a gente muito acredita que os verdadeiros líderes sequer, provavelmente jamais passaram pela prisão, jamais passarão pela prisão, espero que um dia vão, né? Agora, que eles provavelmente estão nos grandes gabinetes, os grandes centros financeiros, porque essa movimentação toda, esse lastro, esse tamanho, o alcance do PCC e das demais organizações criminosas não seria possível sem, de alguma forma, a participação de membros ou grupos ali da elite financeira também, porque ela faz essa receptação do dinheiro, essa lavagem do dinheiro. E, de alguma forma, pode ter envolvimento também dos grupos de controle, porque quando você movimenta dinheiro, qualquer movimentação atípica, você já tem que justificar, até nem valores tão expressivos assim. Você, como cidadão, tem que justificar. Então, causa algum espanto a movimentação desses valores. Agora, é importante não confundir também, porque o que a matéria menciona seriam bancos digitais irregulares. Os bancos digitais, realmente, foram muito importantes na história recente do Brasil, da bancarização. Muitos deles não cobram taxas, ao contrário desses bancos antigos, mais jurássicos, que cobram taxas simplesmente para a pessoa ter a conta. Tudo cobra tudo, até saque, né? Grandes, alguns deles. E esses bancos digitais ofereceram essa capilaridade no sistema bancário, né? Alguns rendem diariamente
o cidadão. Então é importante a existência desses bancos digitais, não podemos confundir, porque o Brasil é um dos países mais bancarizados, né, com sistemas bastante avançados, tem a questão do Pix, e na medida em que facilitou as transações financeiras, também, infelizmente, facilitou para o crime organizado. E esse valor, né, mencionado de 7 bi, que teria sido movimentado, normalmente a polícia, as investigações fazem um recorte da operação, né, para poder estancá-la e prender os culpados. Certamente o volume é muito maior e hoje o crime organizado ele penetra todos os meios de negócio e se especula, e eu acredito nisso, que o dinheiro que está no meio chamado legal do crime organizado é até maior do que o que está no meio ilegal. Ele é multifacetado hoje em dia. Meu querido Guilherme Mendes, sua opinião? Eu fiquei muito feliz e esse já é o começo do trabalho. Nós falamos aqui há uns 10, 15 dias, né, Capês? Do trabalho do delegado Ricardo Saad, que à frente da Polícia Federal, você pode ter certeza, não vai dar um dia de trégua para o PCC. E a gente viu aqui, foram mandados no interior de São Paulo, em todos os lugares. Nesse caso, ainda não está claro se o PCC tem relação com essa outra quadrilha. A gente está falando aqui, como o João bem colocou, de bancos digitais falsos. Na verdade, não eram bancos digitais, né? Eram plataformas similares que travavam um verdadeiro sistema paralelo, o sistema bancário paralelo, e Votorantim, Campinas, Sorocaba, Ilhabela, além de Minas Gerais, no caso em Belo Horizonte, foram os locais em que esses mandados foram cumpridos. Eu fico muito feliz e fico muito esperançoso de que essa sinergia entre a Polícia Federal, o Governo Federal e a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo esteja ocorrendo. A gente não passa uma semana em que a gente não veja uma atitude bastante dura, principalmente naquele que é o foco principal, o foco essencial para desarticular essas organizações, que é o sufocamento financeiro. Não passa uma semana que a gente não vê uma operação de grande monta com um bloqueio de recursos bastante significativo. Acho que o caminho é esse. Parabéns à Polícia Federal, parabéns à Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, e nós esperamos que a gente venha aqui repercutir notícias como essa praticamente todos os dias. Davi Andrade. O professor Capês, acho que, Guilherme, se não falo memória, até no último link que eu estive aqui, né, com o João também, nós debatemos sobre o sequestro do poder político, né, pela organização criminosa, falamos sobre isso, né, eleições de prefeitos, vereadores, né, candidatos do crime organizado. E agora a gente está vendo aí mais um braço do crime organizado no sistema financeiro, né? Com a movimentação absurda de recursos através de fintechs. Aqui eu trago um ponto que o João muito bem trouxe aqui para nós, eu acho importante. Não vamos estigmatizar as fintechs, né? Porque as fintechs são uma criação muito importante no sistema financeiro brasileiro. Nós estamos falando aqui de operações irregulares, né? Operações irregulares através de algumas fintechs. Então, acho importante que a gente deixe claro, isso não é a regra do mercado financeiro, não é a regra das fintechs, é uma exceção. Agora, como o Guilherme disse aqui, esse trabalho de inteligência da polícia, né, professor Capês? Esse trabalho de investigação inteligente, Polícia Federal, Polícia Civil, os órgãos todos conectados, né? É assim que se combate uma criminalidade tão organizada quanto é o PCC no Brasil, né, professor Capês? Então, parabéns à polícia, parabéns ao Ministério Público, parabéns a todos os órgãos que, conectados, estão combatendo com inteligência o crime organizado no Brasil. Muito bem. Henrique Kriegner. Capês, eu acho que uma coisa interessante, e quero aqui só fazer coro também com os meus colegas, porque a Polícia Federal realmente fez um trabalho exponencial aí na questão de esforço e excelente na questão de resultado nesse sentido também do rastreio do dinheiro. Mas é muito interessante que a gente venha ter bancos, tá bom, que não são bancos oficiais, são clandestinos, é uma desvirtuação do que pode ser, do potencial positivo que uma fintech pode ter para a nação, mas a gente venha ter bancos que abertamente anunciam e atraem correntistas, vamos chamar assim, dizendo que, olha, aqui o seu dinheiro está livre de bloqueio judicial e de rastreabilidade por parte do poder público. Isso aqui é muito interessante. E vale lembrar que o PCC é um dos clientes ou correntistas, ou sei lá qual é o nome que a gente pode chamar. Existiam outras contas abertas, não somente pelo PCC. Então, vale a pena a gente trazer esse alerta também para que a Polícia Federal continue investigando
que tipo de pessoa coloca o dinheiro num banco assim, que oferece esse tipo de serviço bastante escuso. Claro que é impossível de ser cumprido, mas que ofereceu, teve oferta aberta. Isso a gente está falando até de anúncio em rede social. Então, é uma coisa aberta, deslavada ali, e que, se não foi uma isca muito bem plantada pela Polícia Federal, eu acredito que pode ser uma estratégia para operações futuras. Olha, o mais importante, que é o follow the money. Primeiro, como vocês falaram aqui, organização do trabalho em sistema de força-tarefa. Parabéns à Polícia Federal, parabéns ao Ministério Público de São Paulo, parabéns à Polícia Civil de São Paulo, parabéns à Polícia Militar de São Paulo. Mas é importante que nestas operações nós possamos elogiar todas ao mesmo tempo. É importante que tenha ali a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Civil, os Ministérios Públicos Estadual e Federal e as Receitas Municipal, Federal e Estadual. E, além disso, claro, as prefeituras para caçar licença de funcionamento, alvará de funcionamento de hotéisinhos que exploram prostituição infantil, tráfico, enfim. Somente com o trabalho de força-tarefa, e uma força-tarefa, apesar de com várias instituições, com número reduzido de pessoas, para que não haja vazamento. E é necessário ainda um aperfeiçoamento na legislação. Toda hora nós estamos vendo o Congresso Nacional batendo cabeça para todo quanto é lado. Está na hora de fazer uma lei nos moldes da lei de drogas, para que qualquer bem apreendido de organização criminosa, imóvel, postos de combustível, restaurantes, quaisquer estabelecimentos, veículos, embarcações, sejam imediatamente alienados em asta pública, o valor depositado numa conta e depois, caso haja direito de terceiros ou caso seja inocentado o acusado, o dinheiro lhe é restituído, mas aqueles bens são imediatamente retirados do mercado e só voltam após o trânsito julgado da condenação. Essa é uma medida urgente que precisa ser feita e há necessidade de mobilização das autoridades. Está aí uma sugestão para o ministro da Justiça e o secretário nacional de Segurança Pública, tanto o Lewandowski quanto o Dr. Sarrubo, para que façam este encaminhamento. Fica muito mais fácil você combater o crime organizado quando você vai apreendendo, constrangendo os bens e submetendo-os à asta pública imediatamente. Ficará o dinheiro que depois será destinado, inclusive, para alimentar o trabalho das próprias forças-tarefa. Tudo isso é muito importante.